Em Portugal, autoridades desmantelaram uma rede criminosa liderada por 2 brasileiros que vendiam documentos falsos para quem pretendia tirar cidadania portuguesa. O esquema movimentou milhões de reais, como mostra o repórter Pétrio Isidoro. Foram 15 meses de investigação, centenas de informações cruzadas e documentos analisados, até a descoberta de uma fraude milionária. O esquema era comandado por 2 brasileiros, o mineiro Altino Reginato da Conceição e o catarinense Ezequias Bernardino Tavares. Eles foram presos em Lisboa por agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras durante a Operação Alma Lusa. Uma abordagem de rotina a um grupo de brasileiros que tentava entrar no país pelo aeroporto de Lisboa deu início às investigações. Os documentos e a história contada por eles não convenceram os agentes do governo. Pressionados, acabaram revelando que haviam pago por documentos falsos que seriam usados para obter a cidadania portuguesa. Pagavam a esses indivíduos uma quantia que aquilo que nós conhecíamos à volta dos 20 mil euros para a obtenção da nacionalidade portuguesa. A rede no Brasil, e depois da documentação toda, iria a um consulado português, com toda a documentação devidamente autenticada, era reconhecida pelo consulado português, depois tinham o apoio em Portugal. As autoridades portuguesas calculam que a rede criminosa, liderada por Altino e Ezequias, movimentou cerca de 2 milhões de euros nos últimos meses, o equivalente a quase 10 milhões de reais. O esquema começava ainda no Brasil e contava com a participação de funcionários de cartórios. Eram eles que levantavam as informações sobre portugueses que viviam no país e que já tinham morrido. Os dados, então, eram repassados à organização criminosa, liderada por Altino, que providenciava documentos falsos, entre eles, certidões de nascimento. Esses documentos falsos, devidamente autenticados e reconhecidos nos cartórios, eram vendidos para quem quisesse obter a cidadania portuguesa. As pessoas então assumiam uma relação de parentesco falsa, fingiam ser filhos ou netos de portugueses. Já em Portugal, Ezequias e Altino recebiam os tais clientes e os encaminhavam para os advogados, que se tornavam representantes legais e davam entrada no cartão de cidadão para logo em seguida pedirem o passaporte português. Com base em todos os documentos analisados até agora, os agentes do CEF já identificaram que pelo menos 10 cartórios, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, autenticaram documentos falsos para a organização criminosa. A Polícia Federal do Brasil já foi avisada sobre o esquema e também sobre esses cartórios. Aqui em Portugal, os 2 brasileiros que lideravam a quadrilha tiveram a prisão preventiva decretada e vão permanecer presos até o julgamento. O auxílio à imigração ilegal e à falsificação de documentos pode render aos brasileiros líderes da quadrilha uma pena de até 10 anos de cadeia. Também sabemos que estes supostos imigrantes também não são inocentes, porque sabem perfeitamente que estão a pagar para obter uma cidadania que nunca lhes iria ser permitida de outra forma. E a lei portuguesa é dura também para quem tenta enganar as autoridades em busca do sonhado passaporte europeu, como explica esse advogado. Mesmo que não tenha participado nessa falsificação do documento, o simples facto de o usar ou de estar com esse documento, é também circunstância para que esteja implicado num crime de falsificação de documentos. Portanto, poderemos estar a falar de uma moldura penal em que uma pena de prisão até 5 anos. Pétrio Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News.